Graça e paz, meus amados. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre um prazer tê-lo conosco. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. E eu até sei a sua resposta. Você conhece alguém teimoso? Alguém que gosta de fazer pelas suas próprias forças? Que diz, é eu que mando, é desse jeito, porque eu quero? Que luta e tenta, e na maioria das vezes eu sempre dá errado, porque tenta fazer do seu jeito. O tema que eu quero abordar com você nesse devocional é o seguinte: pare de tentar com suas próprias forças. E eu te convido para em instantes nós abordarmos esse tema à luz da Bíblia Sagrada aqui no nosso canal Tens um Minuto. Vem comigo. Meus queridos, muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. É sempre um prazer tê-lo aqui ouvindo da palavra de Deus que fortalece os nossos corações. Assim que você tiver um tempinho, divulgue esse trabalho para que mais pessoas possam ser impactadas por esse evangelho como eu e você um dia também foi. Nos ajude a alcançar essa meta de 200 inscritos. Falta pouco e eu tenho certeza que com a sua ajuda nós conseguiremos bater mais esse recorde. Pois bem, o texto que eu quero ler com você está lá em Filipenses, capítulo 4 e o versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui eu quero explicar um pouco sobre esse texto. Quando o apóstolo Paulo escreve, ele está preso. E mesmo preso, como nós sabemos, ele não deixou de escrever e de falar do amor do Senhor, tanto por meio de carta, como também pessoalmente ali na prisão, evangelizando aqueles seus colegas prisioneiros de cela. Pois bem, partindo desse pressuposto, eu quero falar com você sobre esse tema que muitas das vezes é mal interpretado. Muitas pessoas dizem, porque Cristo habita em mim, eu tudo posso. Realmente, o apóstolo Paulo diz que tudo pode, porque Cristo o fortalece. Mas o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Aqui ele está falando de uma pessoa que tem a mente e o coração impactada por Cristo. Aqui ele está falando de uma pessoa, como ele mesmo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se o apóstolo Paulo está dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, eu tudo posso quando estou me referindo à boa e perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida. Outro tema e outra coisa que eu quero destacar com você é o seguinte: os versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz, olha, eu passei necessidade, eu passei provações, eu sei muito bem o que é ter comida e o que é não ter comida. Eu sei bem o que é passar por um momento de bonança e um momento de tempestade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo, quando eu fui açoitado, o Senhor esteve lá me fortalecendo. Quando eu passei por aquele naufrágio, Cristo estava lá para me dar o livramento e me fortalecer e me dar a palavra certa para aquele povo de que eles chegariam com vida no seu destino final. O apóstolo Paulo está, em outras palavras, dizendo para mim e para você, quando eu estava preso, sendo condenado à morte, sabendo que minha cabeça ia ser decepada, o Senhor me fortaleceu, a ponto de que eu não parei de pregar o seu evangelho, nem escrever os meus livros. Você entendeu como muda a situação? Quando Cristo nos fortalece, quando Cristo está em nós, nos dando essa força necessária para sobrevivermos, as circunstâncias não influenciam no nosso trabalho. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo, eu não dependo das circunstâncias para servir ao Senhor. Eu não dependo do momento bom ou do momento ruim para adorar e exaltar ao nome do meu Pai. Você quer ver um exemplo disso? O próprio apóstolo Paulo com Silas, quando estavam presos, que foram açoitados, eles começaram a louvar e a pregar o evangelho do Senhor. E um grande milagre aconteceu, um terremoto, e eles foram libertos. Ei,
Isso sim é ser fortalecido e adorar ao Senhor independente das circunstâncias. Eu finalizo trazendo algumas conclusões para nós. A primeira conclusão é que aquele que é fortalecido por Cristo, ele não depende das circunstâncias. É isso mesmo. Você não precisa estar no momento bom ou no momento ruim para servir ao Senhor. Não. O mundo é assim. Está alegre quando tudo está bem. Está alegre quando está ganhando dinheiro. Está alegre quando a porta está aberta. Está alegre quando está com saúde. Não. Aquele que é fortalecido por Cristo, se ele está bem, ele adora. Se ele está num dia ruim, ele adora. Se ele está com saúde, ele adora. Se ele está enfermo, ele adora. Se ele está empregado, ele adora. Mas se ele estiver desempregado, as portas estiverem fechadas, ele adora. Porque Deus é quem está ali fortalecendo. Entenda isso na sua vida. Entenda isso para a sua caminhada. Explique isso para a sua família. E coloque isso muito bem no seu coração e na sua mente. Porque Cristo me fortalece, as circunstâncias não irão me influenciar. Oh, glória a Deus por isso. Sadraque, Mesaque e Abednego disse ao rei: você irá me jogar na fornalha de fogo ardente. Se Deus nos livrar, Ele é Deus. Se Ele não nos livrar, Ele continuará sendo Deus. A circunstância não influenciou na fé e na decisão daqueles jovens. Sabe por quê? Porque Deus estava fortalecendo eles. Então declare neste dia: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele está me dando a condição necessária de eu ser filho, de eu ser discípulo, de eu fazer a sua obra, de eu fazer a sua vontade e de eu caminhar nesse caminho que Ele trilhou para mim até o dia que Ele vir me buscar ou que Ele me arrebatar junto com a sua igreja. Saia fortalecido desse vídeo e com uma coisa em mente: a tempestade não vai me atrapalhar. A luta não vai me deter. As adversidades não vão me parar. Porque quem está me fortalecendo me faz mais do que vencedor. Quem está comigo me dando a injeção de ânimo necessário, Ele não falha e Ele não esquece de mim um só minuto, um só instante. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E pense em uma coisa: aquele que me fortalece está sempre ao meu lado. Que Deus te abençoe.